No Giro Azul desta segunda-feira, na MotoGP, Fábio Quartararo vai ao pódio no Grande Prêmio das Américas. Pódios azuis também no Mundial de Motocross na Itália. Brasileiros voltam ao pódio no espanhol de Superbike em Motorland Aragão. Elay Tomac segue firme na liderança do AMA Supercross. E aqui no Brasil, irmãos Kawakami e bicampeão Gustavo Manso são destaques na abertura do Brasileiro de Motovelocidade e no motocross, nada menos do que 6 vitórias da Yamaha em Sorocaba nessa estreia da temporada. Também tricampeonato para a Yamaha no Rally RN 1500, repleto de conquistas esse episódio, e nós estamos dia e noite na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe. Avançar e vencer são palavras de ordem nas curvas do Giro Azul. Partimos direto para o Texas, Estados Unidos, que sediou a terceira etapa do Mundial de MotoGP. Na classe principal, uma corrida foi cheia de acidentes, porque a pista está muito ruim, né? O asfalto rachado, escorregadio, a temperatura acima dos 45 graus, isso tudo acabou causando muitos acidentes, entre eles o do campeão reinante Pecco Bagnaia, que caiu sozinho quando liderava a corrida, e o Fábio Quartararo, nosso campeão do mundo de 2021 da Monster Energy e Yamaha MotoGP, que largou da terceira fila da 7ª colocação, veio passando todo mundo para conseguir subir no pódio em terceiro nesse resultado que foi muito bom para ele. A vitória foi do Alex Rins da Honda, marca que não vencia desde 2021, né? O Rins conseguiu, uma Honda independente, conseguiu a vitória para eles. Na segunda colocação tivemos a Ducati também do ano passado, a Ducati 2022 do Luca Marini, irmão do multicampeão Valentino Rossi. Na terceira colocação, o Fábio Quartararo, à frente das Aprilhas do Maverick Vinhares e do Miguel Oliveira, 4 marcas diferentes nas 4 primeiras colocações. Na classe intermediária deu Pedro Acosta, o favorito ao título, foi muito bem, numa tarde toda espanhola. E na Moto 3 tivemos mais uma atuação formidável do Diogo Moreira do Brasil, que largou na 4ª posição, liderou a corrida, foi passado, repassado, a moto dele rendia menos 10 km de velocidade final, e na maior reta do calendário ele teve grandes dificuldades, mas na volta final ele passou 2 e tomou a ponta, brigando o tempo todo, mas na penúltima curva ele escorregou, perdeu um pouquinho de frenagem. Os dois passaram e ele ainda perdeu a terceira colocação por o Xavi Artigas, no finalzinho por milésimos de segundo, acho que 9 milésimos. A vitória inédita foi do Ivan Ortolá, da Espanha. Na segunda colocação, Jaume Maziá, também da Espanha. E em terceiro, o Xavi Artigas ali, deixando o brasileiro fora do pódio. Ele vinha de 2 pódios seguidos por milésimos de segundo. Mas no campeonato, o Diogo Moreira agora está empatado com o Dani Olgado, que chegou na 5ª posição, empatado em pontos. O Olgado aparece na primeira colocação porque ele tem uma vitória, e o Diogo ainda não tem vitória, mas vai chegar lá, teve muito próximo ontem. E agora a gente fala também do Mundial de Motocross, que teve etapa na Itália, Grande Prêmio de Trentino, e onde a Yamaha foi muito bem, foi ao pódio nas 2 categorias. Na principal, MXGP 450, o Maxime Renault da França, vindo de vitória na Suíça, fez 2 segundos lugares e ficou a 1 ponto da vitória no GP, de maneira geral, né? A vitória foi do Jorge Prado, da GasGas, líder do Mundial, com o Renault em segundo, e a Yamaha liderando o Mundial de Construtores nessa classe, MXGP, e na MX2 250, o belga Jago Geerts, que lidera o Campeonato Mundial, foi muito bem na primeira bateria, sumiu, não tomou conhecimento da concorrência, mas na segunda teve problemas, foi abalroado, né? Foi trombado lá por adversários, mas ainda assim terminou na 7ª colocação, terceiro na geral, também subiu no pódio e segue na frente no campeonato. A Yamaha lidera entre os construtores, o Maxime Renault, que era o segundo colocado, recuou para terceiro, porque a vitória foi do Andrea Adamo, piloto italiano, correndo em casa com todo o apoio da torcida, e na segunda colocação, resultado importante, inédito, do Liam Everts, que é filho do Stefan Neves, o decacampeão mundial, maior vencedor do Mundial de Motocross em todos os tempos, piloto da Yamaha. Parabéns ao Liam Everts pelo resultado, mas a Yamaha segue firme ali na frente entre os pilotos e entre os construtores na MX2. Agora a gente vai para a Espanha falar de mais uma etapa do espanhol de Superbike, onde os brasileiros estão fazendo a sua pré-temporada para o Mundial de Super Sport 300, que começa neste fim de semana, Grande Prêmio da Holanda. Estiveram por lá o Enzo Valentim Garcia e também o Humberto Mayer, o turquinho. Na corrida 1, no sábado, o local Gonzalo Sanches deu pau, deu poeira nos brasileiros, chegou em primeiro, com o Enzo em segundo e o Humberto Mayer em terceiro.
o cara é local, né? Motorland Aragão é uma pista bem difícil, mas no domingo os brasileiros reagiram, pimba, P1 para Humberto Maia, P2 para o Enzo, e o Gonzalo teve que se contentar com a terceira colocação. Um grande resultado, um estímulo, sem dúvida, para essa dupla brasileira que alinha na estreia do Mundial de Super Esporte 300 no Templo da Velocidade Assen, na Holanda. E agora a gente fala do AMA Supercross, que teve etapa em Atlanta, no Atlanta Motor Speedway. A pista meio ruinzinha, né? Meio motocross, plana. Não gostei muito da pista, poucas curvas, né? Muitas retas e poucas curvas. E a vitória foi do Chase Sexton, da Honda, mas a briga do campeonato está entre o Cooper Webb e também o Eli Tomac, campeão reinante com a Yamaha número 1. Eles brigaram pela quarta colocação, né? A gente teve a vitória do Sexton na segunda colocação, o Justin Barcia, da GasGas, andando sempre muito bem. Na terceira posição, o alemão Ken Roczen, da Suzuki. E o quarto lugar ficou ali entre o Webb e o Tomac. O Tomac cercando o Webb, botou do lado algumas vezes, mas não arriscou. Valia um ponto a diferença entre eles era de 7 pontos. Como o Webb chegou em quarto e o Tomac em quinto, a diferença recuou para 6 pontos, mas faltam 4 etapas para terminar a temporada e dá para lidar com essa situação. O Tomac tem muita categoria para fazer isso, como fez no ano passado, mas o Cooper Webb também é bicampeão do AMA Supercross, e todo cuidado com ele na próxima etapa, que será em Nova Jersey, né, onde teremos já nesse fim de semana outra noite de gala do AMA Supercross. E na 250, que foi vencida pelo Hunter Lawrence, que os irmãos Lawrence dominam, o Hunter domina a costa leste e o Jet Lawrence domina a costa oeste, teremos primeiro encontro entre as duas costas, né? Os Lawrence se enfrentando e a presença do Enzo Lopes, brasileiro, com a sua Yamaha YZ 250F, querendo dar um pau nos australianos, americanos e outros países que estiverem na pista. Então, boa sorte para eles. E agora a gente vem para o Brasil, que teve aí uma dupla abertura de campeonatos nacionais, começando pelo campeonato de moto velocidade, que foi em Goiânia, né? A Moto 1000 GP assumindo essa chancela consagrada para o Campeonato Brasileiro, e tivemos fora da pista um dia da criança Yamaha, porque a Yamaha convidou alunos das escolas da região para conhecer o ambiente, os boxes, né, o paddock, conversar com os pilotos, com direito a sorvete, com direito a brindes. Então, para eles, e eu acho que para nós também, a felicidade é azul. Dentro da pista, os irmãos Kawakami, com experiência de campeonato mundial, como se esperava, dominaram na classe principal, a Moto 1000 GP, vitória do Macon com Tom na segunda posição. Na classe intermediária, dupla vitória do Kaká Fumaça, e na Super Sport 300, vitória do João Facinelli. E na Yamalu BR3 Blue Crew Cup América Latina, mudou o nome esse ano, tivemos também dupla vitória do Gustavo Manso, mas foi uma vitória apertadíssima. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi a diferença entre ele e o segundo colocado, que foi o Kevin Fontainha. Foi 6 milésimos de segundo sobre a linha de chegada, e o terceiro colocado, que foi o Guilherme Fernandes, também chegou a 1/10, né? A 1/10, 2 centésimos, 1/10 não, 2 centésimos do vencedor. Olha a chegada, sobre a linha de chegada. E na classe Cup, que é para pilotos acima de 22 anos, tivemos o William Spiwi mostrando a sua experiência, mas os 5 primeiros separados por 1 mero décimo de segundo. Foi espetacular o fim de semana em Goiânia, dentro e fora da pista, uma festa imensa que vai se repetir nas outras etapas. E agora a gente passa para Sorocaba, no interior de São Paulo, que sediou a estreia do Campeonato Brasileiro de Motocross. Mais de 500 pilotos inscritos, e a Yamaha passeou lá em Sorocaba com vitórias na classe principal, a MX1 450, MXGP no Mundial, onde o Fábio Santos, campeão brasileiro de 2021, tomou conta desde a primeira sessão de treinos, foi o mais rápido o tempo todo, venceu a corrida 1 com sobras, na corrida 2 levou um tombo, levantou e venceu de novo. O mesmo acontecendo com o Guilherme Bresolin na MX2 e na MXF, sempre muito interessante categoria feminina, a goiana Sara Raquel jogou lama no rosto da Mayara Basso, campeã de 2022, e parte na frente em busca do título. E tivemos também vitórias da Yamaha na MX3 e na MX4 com Roosevelt Assunção, e na MX5 com o experientíssimo Juca Bala. E para fechar esse
emaranhado, esse pupurri de vitórias, tricampeonato da Yamaha no Rally RN 1500, 25ª edição desse que é o mais importante rally da região Nordeste, com o francês Adrian Metzger da Yamaha IMS Rally Team, dominando as atividades por lá, ganhando mais uma vez, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Então, foi uma festa completa da Yamaha. E essa é a Yamaha. Sempre valente, sempre competente e sempre andando na frente. Boa semana para vocês. Nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.